acabo de vir lá do procurador, a minha assessoria foi lá, está aqui o protocolo. Eu entrei na Procuradoria-Geral da República, pedindo para o procurador Janot investigar Fernando Henrique Cardoso. Eu sei que a dosimetria dele já caiu a metade, a dosimetria. Por quê? Porque ele tem mais de 80 anos. Quando tem mais de 80 anos, cai a metade a penalidade, a dosimetria. Sei também que alguns crimes que ele praticou, eles prescreveram, deputado Andrei. Mas, sinceramente, deputado Jean Willer, deputado Chico, entre a versão de Fernando Henrique, entre a versão do dono da empresa Bracif e a denúncia da jornalista Miriam, eu prefiro ficar com Miriam. Eu agora vou falar sobre Aécio Neves, Domingos. Tu que é da base de Aécio. Eu até gosto de Aécio Neves, sabia? É um cara no trato, gente boa, cara agradabilíssimo. Problema é que quanto mais eu conheço Aécio, mais eu tenho certeza que o Brasil acertou em não deixá-lo ser presidente. Falta a Aécio uma coisa, inclusive chamada liturgia. Ah, mas ontem à noite no Jornal Nacional e no Jornal da Globo, ele estava indignado. Temos que investigar o João Santana? Temos que ir para cima? Mas, rapaz, Aécio tem a cara de pau de falar isso. É um desrespeito ao povo. Sabe por que é um desrespeito? Primeiro, a campanha de Aécio recebeu mais de 200 milhões de reais. A da presidente Dilma também recebeu mais de 200 milhões de reais. Então os caras faziam o seguinte, meu irmão, é o seguinte, ó, o cara da Odebrecht, meu amigo, é o seguinte, esse dinheiro aqui vai para Aécio, agora presta atenção, para Aécio, esse dinheiro aqui tem que ser limpo, agora esse aqui vai para Dilma, esse aqui tem que ser sujo. Quer dizer, o dinheiro de Aécio não era de propina, aí o do PT era de propina. Ô Aécio, quem é você para estar falando em propina, Aécio? Vocês da oposição brasileira, 99%. Vou baixar, dar um abatimento. 95%. Não tem moral. A maioria é cheia de processo, cheia de bronca, o diabo a quatro, e posando aqui de paladino da ética. Você não tem moral para nada. Ninguém vai aguentar a lição de moral de você. Senhor presidente, citar meu quando nome, eu ouço, senhor presidente, quando eu ouço determinados pronunciamentos aqui, eu continuo admirando muito mais os cachorros lá de casa. E segundo, os homens de bem deste país precisariam ter a coragem dos canalhas que aqui fazem pronunciamentos. Presidente, senhor presidente, deputado Domingos Sávio. Não. Presidente, peraí. Eu quando escuto alguns pronunciamentos... Presidente, eu queria falar, Vossa Excelência falou, eu não citou você. Presidente, Eu não citou você. Deputado Domingos Sávio, para falar com o morador. Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, eu vou me manifestar a respeito do projeto que estamos discutindo e que nós somos a favor de que se moralize, que se tenha tetos, limites, para não haver abusos, para não haver aqueles que ganham absurdos num país que às vezes não remunera dignamente sequer o professor. Mas antes, é sem dúvida necessário mostrar em que situação que está chegando esse governo. Eu acredito que até boa parte da base do governo possa se colocar como indignados de ver alguém subir aquela tribuna, mas subir como líder do governo. É isso que os senhores e as senhoras acabaram de ouvir. Alguém que vem dizer que essa casa não tem homens e mulheres com condições morais de discutir este ou aquele assunto, ou de se posicionar sobre essa ou aquela investigação. E o pior, adota a tática
daqueles criminosos que, para se defenderem, saem por aí fazendo acusações as mais falsas, as mais vis, contra pessoas íntegras, corretas, que têm história de serviço prestado a esse país, como o presidente Fernando Henrique, como Aécio Neves. Portanto, o deputado que me antecedeu não merece resposta, mas aquilo que ele traz aqui mostra em que nível baixo se coloca esse governo, porque ele ali vai como líder de um governo, que ao invés de se preocupar em debater soluções para o país, vem baixar o nível de maneira vergonhosa. Senhor deputado, recolha-se à sua insignificância, o desprezo que Vossa Excelência merece. Eu digo Vossa Excelência porque eu prezo pelo trato com respeito aqui nessa casa, mas o desprezo que todos aqui já demonstram ao ver a maneira irresponsável com que, com frequência, Vossa Excelência faz questão de tumultuar debates sérios e importantes e agora tenta enxovalhar o nome de um homem digno que deu boa parte da sua vida para lutar por esse país, que tem uma história íntegra, como Fernando Henrique. Vossa Excelência vem depois dizer que admira Aécio Neves, mas ao mesmo tempo tenta enxovalhar o seu nome numa postura irresponsável, medíocre, mesquinha, covarde. Vossa Excelência não está à altura do povo de Pernambuco. Vossa Excelência não representa a dignidade daquele bravo povo que o conhece bem, que conhece as suas histórias, que conhece as festas fantasmas de Vossa Excelência. Recolha-se à sua condição daquele que tenta prestar serviço fazendo bajulação, porque não tem história, não tem grandeza, não tem referência que possa colocá-lo à condição de dizer que representa esse país. Mas sobe à tribuna com a chancela que lhe é dada pela senhora Dilma. Ela, senhores brasileiros, pasmem, coloca esse senhor, que muitas das vezes é ridicularizado nesse plenário, porque não trata com seriedade os temas nacionais, o coloca como seu líder. É esse o líder do governo? É o líder que esse governo merece. Conclui, deputado. É o líder que esse governo merece, um governo irresponsável. Por isso que o país tem sim salvação. Esse governo não. Esse governo que tenta encobrir a quadrilha. Portanto, ela é responsável sim. Concluído. Não venha dizer da moral de alguém que encobre uma quadrilha que usou dinheiro roubado da Petrobras para financiar sua campanha e para patrocinar e pagar o seu marqueteiro. Recolha-se à sua quadrilha, senhor Silvio Costa. Não venha nos acusar. Deputado Embaçaí, liderança do PSTB. Senhor presidente, cada governo tem um líder que merece. Por favor, a palavra está com o deputado Embaçaí. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero falar sério, fazer uma narrativa. A tribuna deve ser usada para isso. É isso que os brasileiros esperam dos deputados e deputadas dessa casa. E não coisas desprezíveis que não constroem absolutamente nada. Senhor presidente, eu quero me referir à 23ª operação da Lava Jato, que prendeu, entre outros, um dos mais influentes membros do PT, o marqueteiro João Santana. Aliás, mais do que marqueteiro, conselheiro, Rossoni, conselheiro da presidente Dilma, um homem de grande influência junto à presidente Dilma. De tanta influência, deputado Zalci, que na campanha de 2014, ele mandou a presidente mentir e a presidente obedeceu. Eu fui citado e por uma questão de inteligência, não vou citar, modesta parte, não vou citar o nome do deputado que me citou. Agradeço. Eu não quis aqui realçar o que eu vou realçar agora. Quando eu digo que 95% da oposição não tem moral, o ex-presidente do PSDB, que eu estou até com pena dele, o Azeredo, pegou 20 anos de cadeia. Então eu quero dizer a qualquer cachorro da oposição ou a qualquer animal de chifre da oposição que eu estou pronto para o debate.
Para falar, deputado Alberto Fraga. Mesmo, não merece. Deputado Alberto Fraga. Liturgia. Mas ontem à noite no Jornal Nacional e no Jornal da Globo, ele estava indignado. Temos que investigar o João Santana? Temos que ir para cima? Mas, rapaz, Aécio tem a cara de pau de falar isso. É um desrespeito ao povo. Sabe por que é um desrespeito? Primeiro, a campanha de Aécio recebeu mais de 200 milhões de reais. A da presidente Dilma também recebeu mais de 200 milhões de reais. Então os caras faziam o seguinte, meu irmão, é o seguinte, ó. O cara da Odebrecht, meu amigo, é o seguinte. Esse dinheiro aqui vai para Aécio. Agora presta atenção. Para Aécio, esse dinheiro aqui tem que ser limpo. Agora esse aqui vai para Dilma. Esse aqui tem que ser sujo. Quer dizer, o dinheiro de Aécio não era de propina. Aí o do PT era de propina. Aécio, quem é você para estar falando em propina, Aécio? Vocês da oposição brasileira, 99%. Vou baixar, dar um abatimento. 95%. Não tem moral. A maioria é cheia de processo, cheia de bronca, o diabo a quatro, e posando aqui de paladino da ética. Você não tem moral para nada. Ninguém vai aguentar a lição de moral de você. Senhor presidente. Citar meu nome. Senhor presidente, quando eu ouço determinados pronunciamentos aqui, eu continuo admirando muito mais os cachorros lá de casa. E segundo, os homens de bem deste país precisariam ter a coragem dos canalhas que aqui fazem pronunciamentos. Presidente, Senhor presidente. Deputado Domingos Sávio. Não. Presidente, peraí. Eu quando escuto alguns pronunciamentos... Presidente, eu queria falar. Vossa Excelência falou, ele não citou você. Ele não citou você. Deputado Domingos Sávio, para falar com o morador. Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, eu vou me manifestar a respeito do projeto que estamos discutindo e que nós somos a favor de que se moralize, que se tenha tetos, limites, para não haver abusos, para não haver aqueles que ganham absurdos num país que às vezes não remunera dignamente sequer o professor. Mas antes, é sem dúvida necessário mostrar em que situação que está chegando este governo. Eu acredito que até boa parte da base do governo possa se colocar como indignados de ver alguém subir aquela tribuna, mas subir como líder do governo. É isso que os senhores e as senhoras acabaram de ouvir. Alguém que vem dizer que essa casa não tem homens e mulheres com condições de morais de discutir este ou aquele assunto, ou de se posicionar sobre essa ou aquela investigação. E o pior, adota a tática daqueles criminosos. Eu acabo de vir lá do procurador, a minha assessoria foi lá, está aqui o protocolo. Eu entrei na Procuradoria-Geral da República, pedindo para o procurador Janot investigar Fernando Henrique Cardoso. Eu sei que a dosimetria dele já caiu a metade, a dosimetria. Por quê? Porque ele tem mais de 80 anos. Quando tem mais de 80 anos, cai a metade a penalidade, a dosimetria. Sei também que alguns crimes que ele praticou, eles prescreveram, deputado Andrei. Mas, sinceramente, deputado Jean Willer, deputado Chico, entre a versão de Fernando Henrique, entre a versão do dono da empresa Bracif e a denúncia da jornalista Miriam, eu prefiro ficar com Miriam. Eu agora vou falar sobre Aécio Neves, Domingos. Tu que é da base de Aécio. Eu até gosto de Aécio Neves, sabia? É um cara no trato, gente boa, cara agradabilíssimo. Problema é que quanto mais eu conheço Aécio,
mas eu tenho certeza que o Brasil acertou em não deixá-lo ser presidente. Falta a Aécio uma coisa, inclusive chamada... que para se defenderem, saem por aí fazendo acusações as mais falsas, as mais vis, contra pessoas íntegras, corretas, que têm história de serviço prestado a esse país, como o presidente Fernando Henrique, como Aécio Neves. Portanto, o deputado que me antecedeu não merece resposta, mas aquilo que ele traz aqui mostra em que nível baixo se coloca esse governo, porque ele ali vai como líder de um governo, que ao invés de se preocupar em debater soluções para o país, vem baixar o nível de maneira vergonhosa. Senhor deputado, recolha-se à sua insignificância, o desprezo que Vossa Excelência merece. Eu digo Vossa Excelência porque eu prezo pelo trato com respeito aqui nessa casa, mas o desprezo que todos aqui já demonstram ao ver a maneira irresponsável com que, com frequência, Vossa Excelência faz questão de tumultuar debates sérios e importantes e agora tenta enxovalhar o nome de um homem digno que deu boa parte da sua vida para lutar por esse país, que tem uma história íntegra como Fernando Henrique. Vossa Excelência vem depois dizer que admira Aécio Neves, mas ao mesmo tempo tenta enxovalhar o seu nome numa postura irresponsável, medíocre, mesquinha, covarde. Vossa Excelência não está à altura do povo de Pernambuco. Vossa Excelência não representa a dignidade daquele bravo povo que o conhece bem, que conhece as suas histórias, que conhece as festas fantasmas de Vossa Excelência. Recolha-se à sua condição daquele que tenta prestar serviço fazendo bajulação, porque não tem história, não tem grandeza, não tem referência que possa colocá-lo à condição de dizer que representa esse país. Mas sobe à tribuna com a chancela que lhe é dada pela senhora Dilma. Ela, senhores brasileiros, pasmem, coloca esse senhor, que muitas das vezes é ridicularizado nesse plenário, porque não trata com seriedade os temas nacionais, o coloca como seu líder. É esse o líder do governo? É o líder que esse governo merece. Concluído. É o líder que esse governo merece, um governo irresponsável. Por isso que o país tem sim salvação. Esse governo não. Esse governo que tenta encobrir a quadrilha, portanto, ela é responsável sim. Concluído. Não venha dizer da moral de alguém que encobre uma quadrilha, que usou dinheiro roubado da Petrobras para financiar sua campanha e para patrocinar e pagar o seu marqueteiro. Recolha-se à sua quadrilha, senhor Silvio Costa. Não venha nos acusar. Deputado Embaçaí, liderança do PSTB. Senhor presidente, cada governo tem um líder que merece. Por favor, a palavra está com o deputado Embaçaí. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,